O Windows com certeza é o sistema que atravessou o século XX para manter o seu domínio no século XXI. Linux Mint chegou na versão 22, repleto de novidades, e com certeza ele vai te colocar em dúvida quanto a ser o seu sistema padrão ou não. Fala Pinguim, Hacker Linux na área. Pois então, o Linux Mint chegou na versão 22. E eu sei, eu tenho diversos vídeos para fazer aqui no canal. Eu tenho essa plaquinha aqui que chegou, Orange Pi 3B, que eu fiz um vídeo já aqui no canal, um pouco sobre ela, a montagem e tudo mais. E falta um outro vídeo complementar dos sistemas que dá para rodar aqui nessa plaquinha de desenvolvimento. Eu recebi esse Milky V Mars também, que dá para fazer diversos vídeos, e eu já fiz um vídeo vertical, estou preparando um vídeo bem completo sobre ele. Se você olhar aqui o meu setup, vai notar que a minha torre está aqui em cima. Em breve um vídeo sobre o meu setup também, aqui o que eu mudei, o que eu adquiri, as minhas últimas compras aqui no AliExpress. E aí chegaram diversas coisas aqui para o meu setup, e aí eu tive que mudar de lugar algumas coisas. Inclusive já tem um vídeo das minhas últimas compras pelo AliExpress aí, antes das novas taxas entrarem em vigor. Jogo rápido. Vamos. Um filme. O cobrador de impostos. Um momento no futebol. Cobrança de falta. Um animal. Leão. Um personagem favorito. Taxa de todo mundo odeia o Chris. Um tipo de homenagem. Tributo. Mas nesse vídeo, hoje, eu trago para você 5 motivos, 5 razões, 5 pontos que o Linux Mint é melhor do que o Windows 11, pois muitos que me assistem aqui vêm do Windows, utilizam o Windows em dual boot ou estão usando o Windows ainda e ficam em dúvida para que distro Linux podem migrar ou não. Então fica agora com esse vídeo de 5 pontos que o Linux Mint é superior ao Windows 11, caso você esteja procurando uma distro Linux para testar. O Linux Mint se trata de uma distribuição Linux feita por uma comunidade que, com o passar do tempo, acabou se tornando uma pequena empresa, que vende inclusive hardwares com o Linux Mint embarcado fora do Brasil. Ele leva em conta principalmente a questão da simplicidade no uso do sistema, tendo um processo de instalação muito amigável para o usuário. O que tem na sociedade que te decepciona tanto? Eu também venho por padrão com suporte a multimídia, tornando prático para assistir vídeos, consumir conteúdos em geral. Eu não sei. O próprio mundo é uma grande farsa. Mandando lixo uns para os outros com nossa narração de bobagens disfarçadas de vislumbre. O seu desktop Cinnamon se trata de um ambiente muito familiar, tendo uma similaridade na posição dos itens, do visual ali da área de trabalho com o falecido Windows 7, ajudando novos usuários a não ficar perdidos aí no novo sistema. Em resumo, o Linux Mint foi projetado para funcionar imediatamente após a instalação, ao contrário de diversas outras distribuições Linux, que precisam de alguns ajustes após instalar. E como recentemente tive bastante acesso ao Windows 11 para desbloquear o bootloader de alguns dispositivos Android aí para fazer vídeo aqui para o canal, para instalação aí de custo ROM, acabei fazendo algumas comparações entre o Windows 11 e o Linux. E o Linux Mint, que é citado como uma excelente opção de sistema para quem vem do Windows, acabou me chamando a atenção nessa comparação que eu fiz, dentre as demais distros Linux, pois ela entrega uma experiência muito fácil aí para os novos usuários. Bom, e a primeira coisa que eu notei aí que o Linux Mint faz significativamente melhor que o Windows 11. Plug it in. It's going to say, "Hey, I see you've plugged in a new device," and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build. Whoa. Está no menu Iniciar, ou como o Mint simplesmente chama, o menu. O menu iniciar do Windows 11 é bem minimalista, incluindo uma barra de pesquisa na parte superior, aplicativos e uma seção de recomendados no meio, e também inclui um botão da conta na parte inferior esquerda e um botão de energia na parte inferior direita, além dos botões todos os apps e mais recomendações que talvez você nem use.
principalmente porque é muito mais conveniente acessar os aplicativos por meio da barra de pesquisa, em termos de personalização e também organização. Você também pode escolher entre 3 layouts ligeiramente diferentes que afetam a proporção dos aplicativos e recomendações. E também pode criar pastas para organizar melhor os seus aplicativos, assim como adicionar diversos links ao lado ali do botão de energia. Já no menu do Linux Mint, ele parece bem mais coeso, mais clean em termos de estrutura. Por padrão, seu layout inclui 3 colunas principais, juntamente com a barra de pesquisa. A primeira coluna exibe botões básicos da seção, bem como alguns favoritos. A segunda coluna exibe uma lista de categorias do sistema e a terceira exibe todos os aplicativos e pastas que as respectivas categorias contêm. Agora, eis algumas coisas que você pode fazer com o menu do Linux Mint que você não pode fazer no menu iniciar do Windows 11. O vídeo de hoje é patrocinado pelo meu curso de Linux. Vem aprender Linux comigo. Link aí na descrição do vídeo. Vão ter diversos módulos, inclusive um módulo do Ubuntu que vai ensinar comandos no terminal e tudo mais, que serve para o Linux Mint e que é baseado no Ubuntu. Bom, primeiramente, o menu do Linux Mint pode ser redimensionado horizontalmente ou verticalmente. Quando você clica com o botão direito em um aplicativo, o menu de contexto se adapta às suas funcionalidades principais. Por exemplo, clicar com o botão direito em um navegador da web apresenta não apenas opções padrão do sistema, mas também a opção de abrir uma nova janela. Da mesma forma, clicar com o botão direito em um aplicativo de edição de texto oferece a opção de iniciar um novo documento. Além disso, o Mint permite personalizar o menu usando ícone e rótulos diferentes. Isso significa que você não apenas pode alterar o ícone do menu e seu tamanho, mas também pode adicionar um texto personalizado por padrão ou até remover ele. O menu pode ser aberto e fechado usando a tecla Super, que é equivalente à mesma ali do Windows. Mas se você desejar alterar esse atalho por qualquer motivo, você consegue, sem a necessidade de baixar nenhuma ferramenta adicional. Além disso, o menu pode ser configurado para abrir quando você simplesmente passar o mouse ali por cima dele. E por padrão, o conteúdo das 3 colunas do menu vem acompanhado por ícones. No entanto, o Linux Mint permite que você altere o tamanho desses ícones e os remova completamente, permitindo uma aparência bem minimalista. E para um gerenciamento mais avançado, você pode abrir o editor de menu e ir muito mais além. A próxima coisa que eu percebo de vantagem quanto ao Linux Mint em relação ao Windows 11 está na barra de tarefas, ou como o Mint chama, o painel. Tudo bem que a barra de tarefas do Windows é uma ferramenta bem construída, possibilitando fácil acesso aos apps que ali estão. No entanto, com as mudanças que foram feitas no lançamento do Windows 11, ela acabou se tornando mais restritiva do que costumava ser, levando à reclamação de muitos usuários. Para se ter uma ideia, pesquisando, encontrei uma lista de tarefas que eram possíveis em versões anteriores ali do Windows, que não são mais possíveis ali na barra de tarefas do Windows 11. Enquanto isso, segue algumas coisas notáveis que dá para fazer no painel aí do Linux Mint. Clicando com o botão direito no painel, você tem um menu de contexto abrangente que inclui diversas opções diferentes. Uma delas é a capacidade de reposicionar o painel para qualquer uma das bordas da tela, além das opções padrão de sempre mostrar ou ocultar automaticamente. O Linux Mint oferece uma terceira opção inteligente, permitindo aos usuários definir um tempo específico de atraso para o painel se ocultar ou reaparecer. Além disso, o painel pode ser reajustado quanto à altura e o conteúdo de diferentes partes pode ser redimensionado para atender às suas necessidades específicas. Sem contar que você também pode criar painéis adicionais. Parece que as coisas estão ficando meio feias aí, hein, Microsoft?
E olha que eu nem citei os applets ainda, que se tratam de mini apps do sistema que abrangem uma ampla gama de funcionalidades e que podem ser integrados ao painel. Por exemplo, o menu do Linux Mint que eu citei anteriormente é tecnicamente um applet, que inclusive você pode substituir por outro, caso queira, como o Cinnamenu, por exemplo, que abre um leque de possibilidades aí quanto à personalização do sistema. Bom, e sabe aquela funcionalidade legal do Windows que permite pular para a área de trabalho ao clicar no canto inferior da tela? Bem, no Linux Mint essa funcionalidade se chama Corner Bar e se trata de um applet que pode ser personalizado de diversas maneiras. Por padrão, a ação de clique está configurada para mostrar a área de trabalho. No entanto, você pode alterá-la de acordo com sua necessidade. Você tem a opção de escolher entre 3 alternativas. O mesmo vale para o clique do meio. Além disso, o comportamento da roda de rolagem do mouse pode ser configurado para alternar entre as áreas de trabalho, que são equivalentes aí aos desktops virtuais do Windows. E finalmente, você pode até configurar a Corner Bar para permitir uma rápida espiada na área de trabalho quando você parar ali sobre ela. E apenas para lembrar, caso você tenha esquecido, a gente estava apenas falando daquele pequeno botão ali do painel inferior. E podíamos inclusive ficar falando dos applets aqui o dia inteiro, mas para esse vídeo vou citar apenas mais um, que é o Window List, que se trata ali de um applet que permite configurar o comportamento, as propriedades das janelas abertas no painel. E aqui estão algumas das inúmeras possibilidades ali que ele permite. Agrupar e desagrupar janelas, semelhantes, aplicar rótulos de botão e ativar miniaturas verticais, além de uma opção de inicialização automática em menus de contexto. Bom, e quanto à privacidade do sistema? Recall, 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 recall. and AI model. Pelo que parece, a privacidade dentro do ecossistema da Microsoft, se existiu algum dia, com certeza é coisa do passado nesse momento. Mas é claro, se tudo que você quer é conveniência, talvez seja algo que você precise lidar. Mas se você quer privacidade, com certeza precisa dar uma olhada numa distribuição Linux como o Linux Mint, pois com certeza outro ponto que esse sistema operacional faz melhor do que o Windows é quanto à telemetria. Ou melhor, ele não faz, pois não há telemetria no Linux Mint. É sério, zero rastreio. Só fica uma observação. Embora os desenvolvedores ali por trás do Linux Mint afirmem que não coletam nenhum dado, alguns aplicativos como Thunderbird ou Firefox podem fazê-lo. Só que você consegue desativar isso aí indo em configurações, Aí é lógico. A dura realidade atualmente é que quem usa a internet hoje em dia, é quase impossível ficar anônimo sem rastreio nenhum. Existem alguns cuidados aí, com certeza, que você pode fazer ou tomar para diminuir esse rastreio, como utilizar uma distro Linux, uma VPN, um servidor DNS, entre outros. Bom, chegou o momento de falar sobre bloatware, sobre o aspecto do Windows 11 que contrasta demais com o Linux Mint. Por exemplo, aqui está uma captura de tela de como era o menu iniciar do Windows 11 ali em 2021. Nessa imagem, há pelo menos meia dúzia de ícones que eu considero como bloatware. Olha, na verdade eu diria que eu estou até sendo muito conservador na minha definição aqui, na minha avaliação, pois provavelmente há muito mais aplicativos que vão se encaixar aí nessa definição. A verdade é que não deveria haver absolutamente nenhum lixo ali para começar. Por outro lado, parece que o Linux Mint está praticamente livre dessa irritação. Não me entenda mal, o Mint vem com muitos programas, diferentes aí por padrão, mas praticamente todos eles são ferramentas e acessórios úteis do sistema, ou alternativas aí gratuitas ou de código aberto para aplicativos de produtividade. Óbvio que mesmo isso pode ser demais aí para algumas pessoas, mas esses usuários provavelmente vão acabar optando por utilizar uma distro Linux como Arch Linux, Slackware, um sistema mais enxuto.
Mas para usuários que querem um sistema pronto para o uso, provavelmente vão ficar muito satisfeitos e felizes com o Linux Mint. Eu não posso deixar de fora também a renomeação de arquivos em lote. No Windows você seleciona os arquivos ou pastas, clica ali com o botão direito, escolhe renomear, beleza. Digita ali o que você deseja, dá um Enter. Isso vai renomear os itens selecionados para um nome específico, adiciona números para diferenciação e por aí vai. É um processo que faz o seu trabalho. Já o Linux Mint, por outro lado, faz tudo isso e muito mais. Semelhante ao macOS, o Linux Mint lida com a renomeação de arquivos em lote, arquivos e documentos, no caso, por meio de uma janela de diálogo dedicada. Portanto, você não renomeia apenas vários arquivos, mas também remove parte do nome, insere adições, converte o texto, entre outros. E tudo isso com um único clique. Bom, fica aqui esse vídeo dos 5 pontos, razões, motivos que o Linux Mint aí é superior ao Windows 11. Lembrando, se você quiser utilizar ele numa máquina virtual, vai seguir um card agora na parte final, mostrando como instalar ele no VirtualBox pelo Windows para você ter o seu primeiro contato aí com uma distro Linux sem precisar formatar o seu HD, nada disso. E também vai seguir agora num card na parte final 5 distros Linux que você pode começar no Linux hoje, que você pode instalar, seja numa máquina virtual, seja um dual boot, para facilitar o seu primeiro contato com uma distro Linux. Tem uma playlist para quem está migrando para o Linux, que vai seguir aí na parte final.